Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que chegou aqui nesse canal e nesse vídeo. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu trago para vocês babados fortíssimos e curiosidades para você que não tem plano de saúde, que assim como eu, precisa às vezes recorrer a um particular. Vem comigo. Vamos lá, gente. Eu anotei aqui todos os meus custos, porque aqui a gente não tem enrolação, a gente vai direto para o assunto, vamos direto para o babado, que é assim comigo é assim. Comigo não tem enrolação, mas bora. Quanto que eu gastei com cirurgia, com anestesia, com hospital, com tudo para eu conseguir resolver meu problema. Vamos lá, primeiro eu vou introduzir aqui o que aconteceu e como que eu resolvi recorrer a esses meios do particular. Por quê, gente? Se você, assim como eu, é autônomo, você sabe que plano de saúde é caro. Sabemos, plano de saúde é caro. E aí, o que foi que eu fiz? Eu resolvi tentar pelo SUS. Então eu passei 7 anos, olha só, gente, eu passei 7 longos anos na fila do SUS para tentar resolver o meu probleminha, que eu estava com problema de saúde, já tinha muitos anos, e isso atrapalhava muito a minha qualidade de vida, muito mesmo. Então o que foi que eu fiz? Eu falei, não, eu vou no SUS, fazer tudo bonitinho, tananã, e resolver o problema. Passei 7 anos na fila do SUS e não consegui resolver. Ele sempre arrumava alguma desculpa, alguma coisa, e eu tinha que ir lá e fazer novos exames e fazer novas coisas para tentar atualizar e entrar de novo na fila. E passou-se 7 anos eu com esse problema e eu não resolvia. Como eu comecei a me organizar financeiramente, estava trabalhando autônoma e tudo mais, então o que foi que eu fiz? Eu falei, gente, eu preciso resolver esse problema. Então, no começo desse ano, inclusive, foi quando eu fiz essa cirurgia. E aí eu vou trazer para vocês aqui o quanto que eu gastei para fazer a cirurgia. Vou trazer os exames, o valor da cirurgia que o cirurgião cobrou, o valor do hospital, tudo eu vou trazer para vocês. O que acontece? Como a minha cirurgia, gente, foi muito rápida, eu fiquei até em choque, eu falei assim, gente, quando você tem dinheiro, as coisas se resolvem rapidamente. Mas naquela época eu não tinha tanto dinheiro. E até hoje também não tenho. Mas, vamos lá. Eu vou trazer para vocês o tanto o total do valor, assim, do valor total que deu. E vou trazer para vocês também que algumas coisas eu parcelei e outras coisas eu dei na bufunfa, no cheque, assim, ó. Então, assim, vamos lá. No começo desse ano, eu fui pesquisar no Google. Olha como eu sou louca. Pesquisei no Google médicos especialistas nesse tipo de problema e tal, e eu encontrei essa pessoa, que inclusive o consultório era mais próximo daqui de casa, então eu falei, vai ser ótimo, vou lá, tenho uma conversinha com ele olha aqui qual que é o problema, e, entendeu? Vida vai se resolver. O meu objetivo era resolver o problema que eu não aguentava mais. Passar 7 anos da minha vida não tendo uma boa qualidade de vida e viver na merda por conta desse problema. Enfim, vamos lá. Aí eu fui lá, marquei consulta dele salgadinha, tá, gente? A consulta dele, R$ 400 a consulta. Começa aí. Só que na primeira consulta que eu fui, ele já olhou e falou assim: precisa fazer cirurgia mesmo. Já ligou lá para os contatinhos dele, do Hospital Conceituado aqui em São Paulo, que eu não vou dar nomes, porque se quiser que a gente dê nomes, a gente precisa de patrocínio, patrocina esse canal, patrocina daqui, ó, vem patrocinar, aí eu falo os nomes tudo aqui, senão eu não falo o nome de nada. Aí foi, ligou lá para a pessoa, falou, opa, precisa de uma sala de cirurgia, PPP, assim, para tal dia. Gente, eu lembro que, tipo assim, eu fui fiz a consulta na quarta. Na quinta-feira ele queria que eu resolvesse logo a questão dos exames todos para fazer. E na sexta-feira já era a cirurgia. Para vocês terem noção de como foi rápido. O negócio foi assim, flash. Foi rapidíssimo. Então, assim, quando eu fui fazer a minha consulta, eu pensei que eu precisaria pagar os R$ 400. Só que não aconteceu. Por quê? Porque lá no dia eu dei para ele um total de 4.760, que foi o valor que ele cobrou para fazer a minha cirurgia. Então ele nesse pacotão aqui, desculpa, nesse pacotão ele já colocou até o valor da consulta, colocou o valor de tudo.
Tudo incluso nesse valor de 4.760. Gente, é um dinheirão, né? Já começa por aí. E aí, esse valor eu dei no cashzão, na bufunfa mesmo, que eu tinha, que era da minha reserva de emergência. Então, eu dei esse pacotão. Aí, depois, falou, eu vou ver se um amigo meu aqui me ajuda, tal, como anestesista, tal, eu vou ver quanto que ele cobra. E aí, para o anestesista, eu paguei mais R$ 1.000. Então, nessa brincadeira, foi uns 5.760. Só do cirurgião e o anestesista. Aí, nesse processo todo, gente, eu andei, assim, você sabe que eu moro aqui em Osasco. Eu rodei a cidade de Osasco inteira, o centro inteiro. Rodei todas as clínicas, caçando clínica, caçando tudo, porque eu precisava desses exames para o outro dia. E nenhuma das clínicas que eu fui, e olha que eu saí de casa, tá? Não consegui achar, meu amor, uma clínica que me desse todos os documentos, todos os exames de sangue que eu precisava para o mesmo dia. E aí, o que foi que eu fiz? Falei, beleza, como nenhuma das clínicas consegue me entregar com urgência, já vou lá no hospital mesmo já faço os exames que eu preciso, e de lá mesmo, ele já tem lá os meus exames, minhas coisas, que eu vou fazer a cirurgia, que já fica tudo num lugar só. Mas aí eu fui burra, porque assim, gente, eu paguei caríssimo. Foi metade de um rim, assim, ó, para exames de sangue. Exames, para você que já fez cirurgia, você sabe, alguns exames de sangue necessários para você ver se você não vai morrer com a anestesia, para ver se você tem algum tipo de, sei lá, algum tipo de coisa diferente lá, que o sangue reage, se vai coagular, aquela babado todo que os médicos entendem, que não é o meu caso, que eu não entendo nada. Mas é isso. Os exames lá no hospital dão um valor de R$ 744. Desse valor, gente, eu tive que parcelar. Parcelei no cartão, que inclusive ficou caríssimo, mas eu parcelei no cartão. 744 dos exames de sangue. Aí, beleza, no outro dia, na sexta-feira, né? Sexta-feira tava eu lá, cheguei lá. Inclusive, gente, lembrando que a cirurgia foi tudo no mesmo dia. Então, eu cheguei lá às 5 horas da manhã, fiz todos os preparos, todas as coisas, não, fiz a cirurgia e eu saí 5 horas da tarde do mesmo dia. Então, eu não passei vários dias, né, lá no hospital. Eu fiquei apenas o suficiente para ficar, né, fazer a cirurgia, esperar um pouco, ver como é que tava bem, voltei para casa e foi isso, tá? Porque foi uma cirurgia simples. E assim, aí isso conta como se fosse uma diária, né? Eu pesquisei até o nome, fala que é Hospital Day, uma coisa assim, eu não entendo muito bem, mas o valor da internação, resolvi colocar assim, o valor da internação. Eu paguei no valor da internação o valor de 4.500. Esse foi o valor da internação. E, gente, eu fiquei das 5 da manhã às 5 horas da tarde e, tipo assim, tinha comida. E tipo, eu fiquei impactada porque eu nunca tinha ido, eu sempre, né, sempre no SUS e tudo, no hospital e tal, e aí, quando eu entrei no hospital, gente, eu fiquei impactada porque eu tinha basicamente mini apartamento para mim. Tinha uma cama, tinha um cantinho, né, caso eu tivesse acompanhante, ficava ali num sofazinho bem pleno, aí tinha um banheirinho, sabe? Tinha tudo ali para mim, em qualquer momento. Eu falei, gente, que riqueza! Sem contar na comida. Porque toda hora vinha comida, toda hora vinha comida, toda hora vinha comida, vinha um negocinho, toda hora. Quando eu abri o olho assim, vinha uma comida nova. Aí fechava, abria de novo, uma nova comidinha, um novo negócio que a bolsa trazia. Então, assim, gente, muita comida. Eu não tenho nem do que reclamar da estrutura, porque assim, foi caro, foi o olho da cara, mas eu fui muito bem tratada, eu fui muito, assim, foi uma das melhores experiências em hospital na minha vida. Pronto, falei. Paguei caro, paguei um rim, paguei, mas valeu a pena, porque eu fui muito bem atendida, não tendo que reclamar do espaço, do local, e de fato, é um hospital conceituado, é um hospital, ó, babadeiro, babadeiríssimo, e que, tipo assim, maravilhoso. Um quarto reservado, tudo lindinho. Então, assim, paguei um valor de 4.500. Aí, vamos lá, eu fiz uma sominha aqui, e isso, gente, eu não contabilizei o valor dos Ubers que eu tive que pagar para me locomover até o consultório no dia, nem o Uber que eu coloquei, eu não coloquei esses valores de Uber que eu precisei pagar para ir lá para o hospital e para voltar, não coloquei isso porque eu acho que não entra na conta, o que entra aqui é o valor da cirurgia, do valor que eu paguei ao cirurgião, ao anestesista, ao hospital e tudo. Então, o total deu 11.000
R$ 11 mil. Eu falei, gente, é o valor de uma moto. É um valor que eu poderia dar de entrada de um lote. Em um lote. Poderia. Mas não. Eu fui tentar resolver os problemas da minha saúde. E eu deixo aqui nesse vídeo a mensagem de que, assim, se você é CLT, se você tem um plano de saúde, use. Use. Gente, use. Use, 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 use. Tem que usar, gente. Não tem condição alguma de você ter um plano de saúde que cobre um monte de coisa, um monte de exame, sabe, consulta boa, um negocinho psicológico também, um acompanhamento psicológico, uma terapia, sabe, umas coisas boas que você pode fazer na sua vida, na sua saúde. Usa, gente. Usa em nome de Jesus. Usa. 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 Porque assim, eu que não tenho plano de saúde, que tenho que esperar, assim, muita coisa eu faço pelo SUS ainda, tá, gente? Muito exame de sangue, exame de, sabe, para acompanhamento mesmo, para prevenção, eu faço tudo pelo SUS. Porque eu sei que consulta médica é caro, ainda mais com especialista. Consulta médica, tudo é caríssimo, gente, é caro. E aí fala, mas por que você não faz um plano de saúde? Gente, vocês já cotaram quanto que tá um plano de saúde atualmente? Para individual, tá? Porque assim, quando você vai cotar para empresarial, é uma coisa. Poderia usar meu MEI para fazer? Poderia, mas é um caos, porque não pode ser empresarial, eu trabalho, eu comigo mesmo prestando serviço. Eu não tenho outra funcionária, a não ser eu comigo mesma. Quer ser minha funcionária? Vem. Vem. Só não vai ter dinheiro. Eu não tenho como pagar. Nem tenho condição de pagar para mim, mas de pagar para outra pessoa para ser minha funcionária. Não tem condição ainda. Talvez um dia Deus abre portas aí para a gente conseguir uma funcionária, mas não é o caso agora, né? Então, assim, é muito difícil você conseguir pagar um plano de saúde. Então, se você tem plano de saúde, use. Use, faça lá os seus exames, faça exame de sangue. Ai, mas não cobre tudo. Faça então o que cobre. Ai, cobre um exame de sangue. Faça. Ai, cobre um exame de não sei o que lá, glucoscopia, blá blá blá, copia, não sei o que lá. Faz. Ai, não cobre, não sei o que. Não faz. O que não cobre, não faz por enquanto. Junta um dinheirinho bacana, vai, sabe, se organizando financeiramente. Depois você vai com o seu plano de saúde que você consegue desconto, porque aí você paga a metade, outra, né, o convênio médico paga a metade. Tem muitos convênios que alguns fazem assim, paga parcelado, paga parcial, na verdade, desculpa. Então, não, mas assim, gente, faz. Tem que usar, tem que fazer. Eu vivo aqui cobrando meu esposo, por exemplo, que eu tenho um plano de saúde bom, meu amor, não é um plano de saúde meia boca, não, plano de saúde bom, e ele não usa. E eu fico assim, você tem que usar o seu plano de saúde. Marcar nutricionista, marcar fazer os exames completão, tudo, tem que usar, gente, tem que usar, tem que fazer bem, tem que usar bem o que tem. Entendeu? Então, assim, deixo aqui para vocês a bagatela que eu paguei no começo desse ano fazendo essa minha cirurgia no particular. Gente, é caro, muito caro você conseguir pagar as suas coisas no particular. Tudo que você vai fazer de saúde, que você tentar fazer pelo particular, você vai deixar um rim, você vai deixar um olho, alguma coisinha você vai deixar lá, porque é caro. É muito caro. Para mim, na minha realidade, pagar 11 mil reais isso tudo é que foi muito caro. Muito, muito caro. Mas eu não me arrependo, tá? Foi caro, foi caríssimo. Tá aqui, tá aqui. Consegui quitar e pagar todas as dívidas? Consegui. Inclusive, esse valor de 4.500 eu dividi no cartão também em 6. Quantas vezes tinha lá sem juros, eu parcelei. E terminei de pagar recentemente, agorinha, no meu cartão de crédito. Porque é aquilo, gente, eu não quis tirar todo o meu patrimônio que eu tinha no começo do ano para cá, porque aquilo me estimulava. Eu comentei em outros vídeos para vocês que ter aquele dinheirinho pingando na minha conta me trazia felicidade, me fazia bem e tal. Então eu não queria ficar sem aquele valor. Então o que foi que eu fiz? Dei uma parcelinha lá, dei um valor X lá para o cirurgião, para o anestesista, e a outra parte eu parcelei e fui pagando aos pouquinhos no meu cartão de crédito. Sempre vinha uma bagatela para pagar, porque vocês podem bem ver, é um valor muito alto, mas eu não me arrependo, porque eu fui muito bem tratada. Hoje em dia eu estou bem de saúde, melhorei a minha qualidade de vida, melhorei tudo, assim, gente, eu não tenho nem do que reclamar.
só agradecer por ter tido esse dinheiro guardado para conseguir cuidar da minha saúde. E se você, assim como eu, não tem um plano de saúde, não tem um convênio médico, e que precisa fazer cirurgias e precisa fazer essas coisas, gente, guarda o dinheiro. Precisa juntar o máximo que você puder para você não precisar parcelar tudo no seu cartão de crédito e depois ficar pagando rios e rios de dinheiro. Então, o que eu fiz foi algo bom, porque eu parcelei metade e outra metadinha eu fui ali todo mês pagando o cartão de crédito e fazendo acontecer. Então, assim, gente, eu quis fazer esse vídeo para vocês para mostrar que, assim, na vida da gente vão aparecendo os obstáculos, né, os problemas, as dificuldades e principalmente saúde, que é algo que eu prezo muito e que eu acho que, assim, é como falavam antigamente, e infelizmente não tem mais esse programa, mas falava assim, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Então, gente, não adianta você ficar se apressando, se apressando, se apressando, correndo, se esgoelando e ficando com ataque de pânico e ficando ansiedade, nananã, tentando investir, 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 se a sua saúde não está boa. Você precisa fazer com que a sua saúde esteja boa. Ah, eu preciso melhorar, que eu vejo que eu tenho ansiedade. Vai procurar uma terapia, um psicólogo, vai conversar com gente que possa te ajudar e te encaminhar para você ter mais saúde. Gente, saúde é sempre primordial. E eu não vejo muita gente falando sobre isso na internet, de que assim, gente, plano de saúde, para quem tem, usa. Ah, meu plano de saúde é ruim. Usa como você puder, você usa. Pro que der, você vai lá e usa. Ah, demora muito. Não demora tanto quanto o SUS. Vai lá e faz. E tenta cuidar da sua saúde o máximo que você puder, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha agregado, te ajudado de alguma forma. Um beijão e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.